Bom dia, boa tarde, boa noite, gurizada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Bonrum, mais conhecido como um Colorado Paulista. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu não vou mais deixar eles me machucar, porque não estou no mesmo patamar. Antes de começar o assunto do vídeo, já peço que você se inscreva nesse canal, se inscreve no canal do Resiliência Colorado que está na descrição. Também me siga nas redes sociais, Diogo Bonrum, no Instagram, Twitter, Facebook, tá bom? E já se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Então, bora para essa história. Já avisei que vai dar merda. Bom, o assunto de hoje, ele é um assunto meio... que ele precisa ser contextualizado, para vocês entenderem, tá? Deixando bem claro, tá? Eu demorei pra falar, será que eu gravo esse tipo de vídeo? Será que eu gravo esse vídeo contando essa história? Porque é uma história que meio que ficou pra trás. Mas eu gostaria de deixar registrado de certa forma aqui no canal, afinal, né? Tudo que acontece, né, na minha vida praticamente eu deixo aqui registrado no canal. Porque minha vida é aqui, aberta pra vocês. Eu vou tentar contextualizar ao máximo pra vocês, pra ficar bem clara a história, tá? Todo mundo sabe, né? Bom, eu espero que todo mundo saiba. Se você tá acompanhando esse vídeo, eu espero que você saiba essa situação. Eu comecei a criar conteúdo desde 2014, né, no YouTube. E já tive diversos canais, vários deram certo, só que acabou que não prosseguiram, acabaram derrubados pelo YouTube ou hackeados, enfim. Aí em 2019, né, eu estava focado no futebol, 2020 veio a pandemia e eu tive a grande ideia de juntar esses dois sonhos meus, que é o futebol e a criação de conteúdo. Ou seja, eu falei, vou criar conteúdo sobre futebol. No entanto, eu comecei a criar conteúdo especificamente depois de um acontecimento no Twitter. Um repórter, né, muito conhecido, né, pela torcida colorada principalmente, Alexandre Ernest, um salve Ernest, ele respondeu um tweet meu, eu respondi um tweet dele, ele respondeu o meu comentário no tweet. E aquilo ficou assim na minha cabeça, caramba, ele me respondeu. Aí eu fui procurar mais sobre ele e eu descobri que ele era um colorado morando fora do Brasil, morando fora do sul. Eu falei, esse cara, ele trabalha com o Inter, mesmo não morando no Brasil, mesmo, sabe? Isso me tocou muito porque eu falei, cara, eu sou um colorado morando em São Paulo desde que eu nasci. Então eu falei, mano, tá aí, eu vou criar conteúdo sobre o Inter, beleza. Como deu pra ver, o Twitter pra mim foi uma ferramenta de divulgação inicial, né? Eu comecei a postar meus vídeos no YouTube, só que a rede social principal que eu divulgava meus vídeos era no Twitter, porque eu já tinha uma interação com certas pessoas, o Ernest é uma dessas pessoas, já tive interações com diversos repórteres, influencers colorados, que me deram uma grande força no meu início, que sempre que eles podem, eles dão uma força também. O Ernest, principalmente, recentemente, teve um vídeo no Resiliência Colorada que ele divulgou, fez um vídeo lá para eu divulgar, para todo mundo se inscrever na Resiliência Colorada. Isso foi muito bacana, e ele que tá com um reconhecimento muito grande, cada vez mais crescendo, porque o foco dele é a informação cada dia mais tá crescendo e ele tem muito crédito, né? Porque as informações dele são bem confiáveis sobre o Inter. Comecei a criar conteúdo no YouTube, mais focado no humor futebolístico. Teve um certo momento que eu foquei mais no Inter, teve um certo momento que eu parei de focar no Inter e comecei a focar no futebol num todo. E aí virou essa aleatoriedade que é no canal. Às vezes eu trago sobre o Inter, às vezes eu trago sobre o futebol em todo em si, às vezes eu trago sobre minha vida cotidiana, porque o YouTube permite isso, tá? E o canal é meu também, eu crio conteúdo do jeito e da forma que eu quiser. No entanto, eu tava criando conteúdo e chegou em 2020, no final de 2020 começou as políticas do clube, tá? E cada um tava seguindo por um lado, né, do clube. Tinha a oposição tinha um lado do clube que já estava há muito tempo meio que no poder e chegou a oposição. A oposição era muito diferente
uma oposição, né? A oposição é totalmente diferente do outro lado, né? Mais especificamente chegou o Alessandro Barcelos, né, o presidente atual do time do Inter, propondo uma nova ideia, uma nova metodologia de futebol, uma metodologia focada na ciência de dados, quis trazer meio que uma reconstrução do clube, focando em não contratar jogadores ruins, muito caros. Ele sempre focou, né, nas contratações de jogadores mais novos e mais baratos, às vezes jogadores até de graça, para poder ter esse, né, poder guardar esse dinheiro que tanto é importante para o clube. E ele conseguiu fazer isso, de certa forma, até esse ano, né? A gente pode contestar se os jogadores são bons, a gente pode, mas que ele cumpriu com essa parte do prometido, né, da sua promessa, ele cumpriu, né? Ele contratou jogadores baratos e jogadores mais jovens, tentou não contratar jogadores velhos e jogadores caros. Claro, teve um jogador ou outro que ele acabou contratando, né, por conta que ele ficou desesperado e acabou contratando jogadores assim, tipo o Gia Dias agora, que contratou do Caxias, 32 anos, não fez sentido nenhum essa contratação, na minha opinião, tá? É uma opinião de torcedor, tá? Não fez sentido nenhum, até fez sentido, tá? A contratação do Mikael, atacante, na época eu entendi essa contratação, porque era um jogador promissor que estava parado na Europa, ou seja, vai vir mais barato. Mas aí depois de um tempo, na verdade depois de um tempo não, ele não jogou, mal jogou pelo Inter, ficou encostado no Inter, ficou acima do peso e foi mandado para o América Mineiro. E o Inter pagou por muito tempo o salário desse jogador, que é caro. Também teve a contratação do David, que era um jogador já um pouco acima da idade, um jogador caro do Fortaleza, que não fazia sentido nenhum contratar esse jogador, porque ele não estava tão bem assim no próprio Fortaleza. Graças a Deus o Inter conseguiu vender pro São Paulo, né? Apareceu uma pessoa, um time mais inocente, vamos dizer assim, né? Do que o Inter. Para confiar no talento do David, tem que ser muito inocente, né? Porque não é o estilo de jogo que me agrada, o estilo do David. Mas agrada a outras pessoas, então eu respeito, tá? Voltando lá para 2020. Começou, né, essa batalha política dentro do clube, né? Eu que era mais novo, eu ainda sou muito novo, mas eu era mais ainda na época. Não entendia muito sobre a política do clube, eu só queria que mudasse a fotografia do clube, porque os últimos anos, antes daquela eleição, o Inter tinha caído, o Inter estava passando por momentos difíceis, sabe? Sem ganhar nenhum título, jogando um futebol medíocre, até hoje joga, né? Mas naquela época eu estava jogando um futebol medíocre, que era jogar por uma bola, e isso estava me cansando muito. Aí veio, né? Veio o Eduardo Cudê, né? Que gerou uma guerra no clube, gera discussão até hoje, né? O Eduardo Cudê é um treinador argentino que veio com uma proposta de jogo mais ofensiva para o clube. Na minha opinião, um dos melhores treinadores que treinaram o Inter nos últimos 20 anos, tá? Um dos melhores, não falei que é o melhor, pelo amor de Deus. Não ganhou nada direito, não ganhou mesmo. Ele ganhou o Campeonato Argentino, treinou o Celta, treinou o Inter por certo tempo e estava indo bem no Inter. Ganhou o Campeonato Mineiro agora com o Atlético Mineiro. Porém é um treinador com ideias contestáveis, e eu entendo quem conteste elas, tá? Mas eu gosto muito desse treinador, essa é a minha opinião, pelo amor de Deus. É um treinador que eu acho que quis mudar o Inter. E o presidente Alessandro Barcelos, que ia se eleger naquele ano, em 2020, ele era vice-presidente do clube. Lá antes, quando o Cudê ainda era do Inter, tá? Mas quando surgiu a notícia que o Alessandro Barcelos ia se candidatar para presidente do Inter, no final do ano de 2020, ele teve que largar o cargo de vice-presidente, né, daquela gestão
antes, né, que era com o Marcelo Medeiros, tá? Aí saiu o Alessandro Barcelos, logo depois saiu o Eduardo Cudê, tá? Aí começou, né, as discussões políticas dentro do clube, se ia votar, se todo mundo ia manter o Marcelo, a chapa, né, do Marcelo Medeiros, ou se ia ser a oposição que ia ser eleita, né, que ia ser o Alessandro Barcelos. No final das contas, o Alessandro Barcelos ganhou, foi a votação mais acirrada da história, mais votada da história do clube, e isso é muito importante, né, porque todo voto é importante dentro da política do clube, tá? Eu não votei, né, eu não era sócio torcedor, não era sócio pagante na época, e por isso que eu não votei na época, eu era menor de idade também. Vamos lá, aí chegou as discussões no Twitter, né, os fãs do Baldasso contra os fãs do Vozes do Gigante, é um exemplo, tá? O Baldasso, ele sempre criticou a gestão, a opinião dele também, eu respeito ela, tá? O Baldasso sempre criticou a gestão do Alessandro Barcelos, e não só ele, diversos torcedores criticam a gestão do Alessandro Barcelos. O Alessandro Barcelos é um presidente que precisa melhorar em várias questões, por conta que ele foi o primeiro mandato dele, na carreira dele, ele nunca foi presidente de nenhum clube. Eu acho que ele começou muito bem, tá? Não acho que ele esteja indo mal. A gente contesta ele porque ele não ganhou nenhum título, mas eu acho ele um bom presidente. Conseguiu recuperar as finanças do clube, não quis contratar a rodo dos jogadores sem nenhuma prudência. E a gente sabe, né, que vai vir outro presidente agora no lugar dele e vai gastar tudo que ele economizou. Enfim. Certa feita tava eu lá discutindo no Twitter por política, por pura perca de tempo. E tinha um jogador que ele ia muito com a opinião da antiga gestão, né? Até porque ele jogou com a antiga gestão, se eu não me engano. Estamos falando do zagueiro Índio, exatamente. O Índio, ele tinha algumas opiniões, né, políticas, tá, das quais eu discordava, mas respeitava. Só que em certo momento, eu não sei se foi ele ou se foi a assessoria dele, tá, que começou a bloquear pessoas que discordassem dele, ou pessoas que não falassem coisas agradáveis ao Índio. Eu apenas discordava de muitas coisas que o Índio estava postando na época, e no final eu acabei criticando ele. Eu critiquei ele, não xinguei, deixo bem claro que eu não xinguei o Índio, tá? Mas aí o bloco, né, veio instantaneamente após acho que 2 dias. Eu fui procurar o Índio lá e infelizmente ele tinha me bloqueado. Hoje em dia eu não sou mais bloqueado pelo Índio. Eu até acho que não lembro se eu fiz um vídeo sobre ele, ou participei de uma live que tava falando sobre ele, que ele viu e acabou me desbloqueando. Eu não lembro a história direito do desbloqueio, mas do bloqueio eu lembro bastante, porque o bloqueio me marcou muito mais do que o desbloqueio, né? Ou também ele pode ter desbloqueado de forma automática todo mundo depois que passou as eleições do Inter, né? Deixando bem claro que eu tô falando das eleições do Inter, tá? Não tô falando de eleições aí de presidente, não, tá? Pelo amor de Deus, nem falo sobre essas coisas no canal. E é isso, o Índio me bloqueou, né? Eu sou muito fã do Índio como zagueiro, tá? Sou muito fã do Índio como zagueiro. Naquela época eu discordei de diversas opiniões políticas que ele deu, né? E é natural, gente. É natural. Discussão política no meio do futebol, no meio político mesmo. Cara, acontece. Eu tava querendo uma mudança na fotografia do Inter. Não gosto de assistir o Inter hoje nesse esquema que é totalmente defensivo. Jogar por uma bola pra mim não me agrada. Não gosto de jogar só no contra-ataque. Eu queria que meu time
propôs-se 100% do jogo. Ah, é arriscado. Não tô nem aí, cara. Tô nem aí. Já não tá ganhando títulos mesmo. O que vai mudar se você tentar propor o jogo o tempo todo? Você vê aí o Fluminense. Eu não sei se o Fluminense vai dar certo com o Fernando Diniz. Eu não sei se vai ser campeão do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas eu acho que o futebol é agradável aos meus olhos, sabe? O que o Fluminense propõe. O que o Diniz propõe ao Fluminense e o Fluminense propõe aos torcedores. Eu acho muito bacana. Inclusive, eu torço pro Diniz assumir a seleção brasileira. Sabe por quê? Porque se vier outro treinador que não seja o Diniz ou que não seja um técnico gringo, vai vir com a mesma palhaçada de sempre contra os times europeus, contra as seleções europeias. Não vai dar nada, não vai ganhar nenhuma Copa mais. Não vai, porque o Brasil tá ficando pra trás. E se não contratar pessoas que saibam inovar o futebol, o Brasil vai ficar pra trás. Daqui a pouco a França vai estar passando o Brasil. Daqui a pouco, sei lá, a Alemanha. Enfim. O Brasil tem que ficar esperto. E se vai continuar perdendo, aposta em algo novo. Aposta num futebol propositivo, no futebol moderno, sabe? Bola no chão, sai ali desde o começo do campo, tocando a bola. Para com esse negócio de chutão. Tô cansado disso. Eu como torcedor, sinceramente, Diogo Martins Borrum, eu não quero o meu time jogando, sofrendo para ganhar do Metropolitanos da Venezuela. Metropolitanos que acho que é a primeira participação da Libertadores que ele tá fazendo. Tá? Então, gente, futebol propositivo, tá? Índio aí, eu sou muito seu fã. Obrigado aí por ter me desbloqueado. Eu espero que você tenha me desbloqueado. E é isso, gurizada. Essa foi a história do dia que o Índio me bloqueou no Instagram. No Instagram não, desculpa, no Twitter. Não tenho nada contra ele, nunca tive nada contra ele. São opiniões que foram assim, que não se encontraram assim. Eu não concordei com a opinião dele e respeitei ele em todo o momento, mas acabei criticando sim, tá? Peço desculpas, né, se te ofendido. Eu nem falei nada demais, mas se ofendeu, eu peço desculpas, tá? Mas ele eu acho que até apaguei o tweet que ele acabou me bloqueando, nem sei também. Águas passadas, mas ele me desbloqueou e eu fico muito feliz. Porque a gente é parceria, é tudo pelo Inter, rapaziada, é tudo pelo Inter. Deixando bem claro, é tudo em prol do Inter. É tudo querendo ver o Inter vencendo novamente, tá? Eu tenho certeza que o Índio deseja o melhor pro Inter e eu posso garantir pra vocês que eu quero o melhor pro Inter. Eu acho que o melhor pro Inter, e pra mim também, na minha sanidade mental, seria um Inter mais propositivo. Mas, vamos lá, vamos ganhar algum campeonato esse ano. Tomara Deus que a gente ganhe, tá bom? Obrigado pela paciência, obrigado pela audiência, rapaziada. Siga-me nas redes sociais, @Diogo Borrum, Twitter, Instagram, Facebook. Me siga também no canal do Resiliência Colorada. Vídeos todos os dias no canal principal e aqui no Resiliência Colorada, tá bom? Um beijo nas redes de vocês. Tchau!